Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que alegria imensa ter você aqui hoje, dedicando este momento tão precioso para buscar a face de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de oração, um lugar onde juntos nos colocamos diante do trono de graça do Senhor, entregando nossas dores, clamores e agradecimentos. Se você chegou aqui com o coração aflito, sentindo-se sobrecarregado ou talvez até mesmo esquecido, saiba que Deus trouxe você para este momento porque Ele tem algo especial para a sua vida hoje. Não é por acaso que estamos aqui. Então, fique conosco, abra seu coração e permita que o Espírito Santo ministre profundamente a sua alma. Quantos de nós já passamos por momentos em que parecia que Deus estava distante? Aqueles momentos em que as orações não eram respondidas, em que a dor parecia maior que a nossa força e os ataques do inimigo nos faziam sentir pequenos. Talvez você tenha chegado hoje carregando um peso que ninguém mais consegue enxergar. Talvez a inveja, a opressão espiritual, ou até as suas próprias dúvidas estejam sufocando sua esperança. Eu quero dizer a você, Deus vê a sua dor. Ele escuta o seu clamor, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. No Salmo 13, Davi, um homem segundo o coração de Deus, se colocou diante do Senhor com o coração aberto, perguntando: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi foi sincero em sua angústia. E assim como ele, você também pode ser. Deus não teme o seu clamor. Pelo contrário, Ele nos convida a nos aproximarmos com coragem e sinceridade, pois Ele é o Deus que responde. Hoje, vamos juntos entrar nesse lugar de clamor profundo, buscar respostas e experimentar o cuidado de Deus, que nunca nos abandona. Permita que esta oração seja um marco em sua vida. Este é o momento de entregar suas lutas ao Senhor, de clamar com fé e de esperar pelo agir poderoso daquele que é fiel. Não importa o quão longe você ache que está, Deus está aqui, pronto para transformar a sua história. Segure firme, porque o que começa como um clamor pode se transformar em um cântico de vitória. Hoje, vamos abrir o coração, deixar o Espírito Santo agir e declarar juntos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O Salmo 13 nos transporta para o coração de alguém que está no auge do desespero. Davi clama, expressando uma dor que muitos de nós já sentimos, a sensação de estar esquecido por Deus. Em momentos de inveja, ataques espirituais e opressões, parece que o céu está fechado. Você já se sentiu assim? Como se suas orações estivessem ecoando no vazio. Mas aqui está o ponto. Davi sabia que Deus era o único que podia ajudá-lo. Mesmo no meio da sua angústia, ele se voltou para o Senhor. Este salmo não é apenas um grito de desespero, é também um ato de fé. É uma declaração de que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. É importante entender que Deus nunca esquece os seus filhos. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está no controle. Esse salmo nos ensina que clamar a Deus não é um sinal de fraqueza, mas de confiança. Quando nos sentimos abandonados, devemos lembrar que Deus está mais próximo do que imaginamos. Hoje, você pode estar passando por perseguições, lutas espirituais ou desafios que parecem impossíveis de superar. Mas saiba que o mesmo Deus que ouviu Davi ouve o seu clamor. Ele vê cada lágrima e entende cada suspiro. E, assim como ele respondeu a Davi, ele também responderá a você. A primeira coisa que devemos fazer, ao sentir essa dor, é nos voltar ao Senhor com um coração sincero. Deus honra a honestidade. Ele não quer palavras perfeitas, mas um coração quebrantado e disposto a buscá-lo. Vamos juntos clamar e experimentar a presença transformadora do nosso Pai. Senhor amado, hoje nos colocamos diante de Ti, assim como Davi fez, com corações sinceros e aflitos. Pai, muitos de nós temos carregado dores e fardos que parecem insuportáveis. Sentimos, às vezes, que estamos sozinhos, esquecidos em meio a tantas batalhas. Mas hoje clamamos a Ti, ó Deus, crendo que Tu és o Deus que nos vê. Pai, manifesta a Tua presença em nossas vidas agora. Que aqueles que estão ouvindo esta oração sintam o Teu toque, um toque que cura, liberta e traz paz. Senhor, mesmo quando não entendemos o Teu silêncio, ajuda-nos a confiar em Ti. Reafirma em nossos corações que Tu nunca nos abandonas. Senhor,
vem sobre aqueles que estão enfrentando invejas, perseguições e opressões espirituais. Que toda seta do inimigo contra as suas vidas seja quebrada agora em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, um espírito de confiança em meio às trevas, e renova as nossas forças para continuar. Senhor, ensina-nos a esperar por Ti, a descansar na certeza de que Tu és o nosso refúgio. Que essa oração seja como um clamor que move o céu e transforma realidades. Pai, toma cada coração cansado e aflito e derrama a Tua paz que excede todo o entendimento. Jesus, vem quebrar toda mentira que nos faz pensar que estamos sozinhos. Relembra-nos que somos Teus filhos e que temos um Pai que luta por nós. Que toda angústia seja trocada por alegria, e toda dúvida por fé inabalável. Ó Deus, abre o céu sobre nós neste momento. Derrama sobre cada um a certeza de que o Senhor é fiel e não falha. Manifesta o Teu poder, Senhor, porque confiamos que Tu ouves cada clamor que fazemos. Pai, termina a obra que começaste em nossas vidas. Que essa oração seja o início de uma nova estação de respostas e vitórias. Nós confiamos em Ti, Senhor, e Te entregamos toda glória e honra. Amém e amém. O clamor de Davi nos ensina que a dor não é um sinal de fracasso espiritual. Pelo contrário, ela é uma oportunidade de nos conectarmos ainda mais profundamente com Deus. Mesmo quando parece que Deus está distante, Ele está no controle de cada detalhe. Deus ouve cada clamor. Ele não se esquece de nós, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. A oração é o lugar onde nossa fé é renovada e nosso coração encontra descanso. Assim como Davi transformou sua dor em um clamor, nós também podemos transformar nossas lutas em uma busca ainda mais intensa por Deus. Continue se derramando diante do Senhor. Ele vê além do que nós conseguimos enxergar e trabalha em favor daqueles que o amam. A resposta de Deus pode não vir no nosso tempo, mas virá no tempo perfeito. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Ele está conosco, até mesmo nos momentos mais difíceis. E é na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta com mais intensidade. Hoje, decida confiar em Deus, mesmo sem entender. Declare que Ele é seu fortalecimento e a sua salvação. E mantenha no seu coração a certeza de que Ele ouve o seu clamor e agirá poderosamente. O Salmo 13, versículo 2 diz: Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? O versículo 2 do Salmo 13 nos traz um retrato vívido da alma aflita, uma imagem que muitos de nós reconhecemos em momentos de luta. Davi expressa não apenas uma tristeza passageira, mas uma inquietação que o consome dia após dia. Ele sente a dor de uma batalha interna constante, agravada pela presença de inimigos externos. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma posição, atormentados por pensamentos incessantes de dúvida, medo e impotência? A dor expressa por Davi não é apenas emocional, mas também espiritual. Ele percebe que o inimigo parece triunfar sobre ele, uma vitória que não é apenas física, mas que busca abalar sua fé. Isso é algo que o inimigo tenta fazer conosco constantemente. Ele usa ferramentas como a inveja, as amarrações espirituais e até mesmo a dúvida para nos afastar do propósito de Deus e nos fazer sentir derrotados. É importante reconhecer que essa tristeza e inquietação, embora sejam reais, não são o nosso destino final. Deus não nos criou para vivermos escravos do medo ou da angústia. Ele é o Deus que transforma a tristeza em alegria, inquietação em paz. Mas para experimentarmos isso, precisamos fazer como Davi, derramar o coração diante do Senhor e reconhecer que Ele é a nossa fonte de alívio. Lembre-se, a tristeza pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o quão escuro o vale pareça agora, Deus tem o poder de iluminar sua vida com a sua paz. A inquietação que parece interminável será substituída por descanso e segurança na presença de Deus. Hoje, Deus está chamando você para trazer a Ele todas as suas inquietações e permitir que Ele seja o seu consolo. Não permita que o inimigo continue roubando a sua paz. Declare que a vitória pertence ao Senhor e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Vamos juntos clamar por alívio e experimentar a libertação que só Deus pode trazer. Senhor amado, nós nos achegamos a Ti hoje com os corações pesados, reconhecendo que em muitos momentos temos sentido o peso da tristeza e da inquietação. Pai, quantos aqui têm enfrentado ataques espirituais, palavras de inveja,
e palavras contrárias que tentam roubar a paz e a alegria que o Senhor nos deu. Mas neste momento, Senhor, nos voltamos para Ti, crendo que Tu és o único que pode transformar essa dor em alegria. Pai, declaramos que toda tristeza que o inimigo tentou lançar sobre nós não terá poder. Clamamos agora, Senhor, para que toda raiz de amargura, toda inquietação e toda dor emocional sejam arrancadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus que cura não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Senhor, toma cada coração aflito neste momento e derrama a Tua paz que excede todo o entendimento. Nós repreendemos, em nome de Jesus, todo o espírito de opressão que tem rondado a vida do Teu povo. Declaramos que onde o Teu Espírito está, há liberdade. Senhor, quebra as correntes que prendem a mente e o coração daqueles que estão ouvindo esta oração. Que toda estratégia do inimigo caia por terra agora. Em nome de Jesus, declaramos libertação e restauração para cada vida. Pai, sabemos que o inimigo tenta usar a inveja e as amarrações espirituais para nos desestabilizar, mas nós confiamos que Tu és maior que tudo isso. Tua palavra nos garante que o Senhor luta por nós e que nenhuma arma forjada contra os Teus servos prosperará. Senhor, toma cada batalha espiritual e transforma em testemunhos de vitória para a Tua glória. Senhor, clamamos também para que Tu nos enchas de alegria, mesmo em meio às batalhas. Que possamos experimentar a alegria que vem do Senhor e não depende das circunstâncias. Que essa alegria nos fortaleça, que nos capacite a enfrentar cada dia com confiança em Ti. Pai, remove todo o peso emocional que tem nos afastado da Tua presença. Restaura em nós a confiança e a certeza de que Tu estás no controle. Não permitas que a tristeza ou a inquietação tenham a última palavra em nossas vidas. Declaramos que a paz que vem de Ti guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Nossa dor, nossas dúvidas, nossas inquietações, tudo pertence a Ti agora. E Te pedimos, renova a nossa mente e o nosso coração. Enche-nos do Teu amor, da Tua paz e da Tua esperança. Declaramos que, em Ti, somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Obrigado por trabalhar em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Confiamos em Ti, Senhor, e descansamos na certeza de que Tu tens planos de paz e não de mal para nós. Amém. A dor que Davi expressa no Salmo 13 é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Sentimos a pressão de inimigos invisíveis, a tristeza que parece sem fim, e o peso de inquietações que roubam nossa paz. Mas o que o Salmo nos ensina é que, mesmo em meio a isso, há uma saída: levar tudo a Deus em oração. Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele nos prometeu estar conosco em todas elas. A Sua presença é o maior consolo que podemos experimentar. Quando reconhecemos isso, nossas circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas o nosso coração começa a encontrar descanso. Isso porque Deus não só resolve os problemas externos, Ele transforma o nosso interior. A tristeza e a inquietação são ferramentas que o inimigo usa para tentar nos paralisar, mas Deus é especialista em transformar essas situações em oportunidades de crescimento espiritual. Quando levamos nossas dores a Ele, algo sobrenatural acontece. A paz dele invade o nosso ser, e a alegria, mesmo em meio à batalha, se torna-nos fortaleza. Lembre-se, o inimigo pode tentar atacar, mas ele nunca será vitorioso enquanto você estiver firmemente ancorado em Deus. Davi experimentou isso. Ele começou o salmo com um clamor de dor, mas terminou com a certeza de que Deus estava trabalhando em seu favor. Essa é a promessa para você também. Hoje, decida lançar sobre Deus todas as suas ansiedades. Confie que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A dor não define quem você é. A sua identidade está em Cristo, e Ele tem planos perfeitos para a sua vida. Permaneça firme e veja a bondade do Senhor se manifestar. Nos diz o Salmo 13, versículo 3. Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. No versículo 3 do Salmo 13, vemos Davi implorando pela atenção de Deus. Ele não está apenas pedindo por ajuda, ele está clamando por um olhar, por um gesto que demonstre que Deus está presente e atento à sua dor. Quantas vezes, em nossas lutas mais profundas, também sentimos essa necessidade de saber que Deus está olhando para nós, que Ele vê o que estamos enfrentando.
Este versículo revela a sede que cada alma tem de sentir a proximidade do Pai. Davi pede que Deus ilumine os seus olhos, uma súplica que vai muito além da visão física. Ele deseja enxergar além das trevas que o cercam, compreender os propósitos de Deus e discernir as estratégias do inimigo. Muitas vezes, é isso que precisamos, a luz de Deus para dissipar a escuridão das dúvidas, medos e enganos que nos cercam. Quando nossos olhos espirituais são iluminados, passamos a ver a vida pela perspectiva do céu, e isso muda tudo. A iluminação divina é essencial para vencermos as batalhas espirituais. Sem ela, corremos o risco de cair nas armadilhas do inimigo, que se disfarça para nos enganar e nos levar ao desespero. Por isso, o clamor de Davi deve ser o nosso clamor também. Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. O sono da morte simboliza uma vida sem propósito, sem discernimento, onde os ataques do inimigo nos dominam. Essa oração nos lembra que não somos deixados sozinhos em nossas batalhas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele deseja abrir os nossos olhos para enxergarmos não só os perigos, mas também as soluções que Ele nos oferece. Quando pedimos a Deus que ilumine os nossos olhos, estamos reconhecendo a nossa dependência total dEle e confiando que Ele nos guiará no caminho da vitória. Hoje, faça desse clamor de Davi o seu. Peça ao Senhor que ilumine os seus olhos espirituais, que revele aquilo que está oculto e lhe mostre o caminho certo a seguir. Deus ouve cada pedido, e Ele é fiel para responder. Não importa quão escura seja a sua situação, a luz do Senhor pode transformar completamente a sua realidade. Pai amado, nos aproximamos de Ti agora com o mesmo clamor que Davi levantou há tantos séculos. Senhor, olha para nós, vê a nossa dor, as nossas lutas e as trevas que tentam nos cercar. Sabemos que, sem a Tua atenção, sem a Tua intervenção, estamos perdidos. Por isso, clamamos, Senhor meu Deus, olha para nós com Teu olhar de amor e misericórdia. Senhor, ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar além das circunstâncias. Muitos que estão orando agora se sentem confusos, sem direção, como se estivessem andando em círculos. Mas Tu és o Deus que traz clareza em meio à confusão, que abre os olhos espirituais para discernirmos as armadilhas do inimigo e os caminhos que levam à vitória. Pai, nós rejeitamos todo sono espiritual que tenta nos manter paralisados e vulneráveis aos ataques do inimigo. Em nome de Jesus, declaramos que não dormiremos o sono da morte, mas viveremos para cumprir os Teus propósitos. Senhor, desperta-nos. Acorda nossas almas para a Tua verdade e renova em nós o desejo de buscar Tua presença com intensidade. Senhor, venha com a Tua luz sobre cada coração que está ouvindo esta oração agora. Dissipa as trevas da dúvida, do medo e da opressão. Ilumina os caminhos que parecem incertos e revela as estratégias do inimigo, para que possamos enfrentá-las com sabedoria e autoridade no nome de Jesus. Pai, clamamos também para que o Senhor abra os olhos espirituais dos Teus filhos, que possamos enxergar além do visível e compreender as batalhas que acontecem no mundo espiritual. Dá-nos discernimento, Senhor, para reconhecermos o que é de Ti e o que é do inimigo. Capacita-nos para tomar decisões alinhadas com a Tua vontade. Ó Deus, nós rejeitamos toda cegueira espiritual que tenta nos afastar de Ti. Declaramos que somos filhos da luz, e que a escuridão não tem lugar em nossas vidas. Que a Tua luz brilhe em nós, Senhor, e através de nós, para que possamos ser testemunhas do Teu amor e da Tua glória. Senhor, pedimos que ilumines os olhos daqueles que estão rodeados por desafios. Muitos estão enfrentando situações que parecem impossíveis, mas sabemos que o Teu poder é maior. Mostra-lhes, Senhor, que não há problema grande demais para Ti, que a Tua mão está estendida para salvá-los. Obrigado, Pai, porque confiamos que Tu nos ouves e respondes. Obrigado porque sabemos que a Tua luz sempre vence as trevas. Que a partir de hoje, possamos caminhar com mais confiança, sabendo que os nossos olhos estão iluminados pela Tua graça e pela Tua verdade. Amém. A súplica de Davi no Salmo 13, versículo 3 nos lembra que a luz de Deus é essencial para enfrentarmos a vida. Não se trata apenas de enxergar o que está ao nosso redor, mas de compreender o que Deus está fazendo em meio às circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos momentos de confusão porque confiamos na nossa própria visão limitada, quando o que realmente precisamos é da perspectiva divina.
Deus ilumina os olhos espirituais daqueles que o buscam. Essa iluminação nos dá a capacidade de discernir entre o que é bom e o que é maligno, de perceber as armadilhas do inimigo e de identificar as portas que Deus está abrindo. Sem essa luz, ficamos vulneráveis, caminhando às cegas em meio a batalhas espirituais. É importante lembrar que Deus nunca deixa seus filhos desamparados. Ele está sempre atento ao nosso clamor e disposto a trazer luz às áreas mais escuras da nossa vida. Quando clamamos, como Davi fez, Ele responde com sua presença, trazendo clareza, direção e esperança. Se hoje você se sente perdido ou cercado por trevas, saiba que Deus está pronto para iluminar o seu caminho. Ele é a luz que nunca se apaga, que brilha mesmo nos momentos mais sombrios. Confie que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não consegue enxergar. Permita que Deus abra os seus olhos espirituais. Peça a Ele discernimento, sabedoria e a capacidade de enxergar além do visível. Assim como Ele respondeu a Davi, Ele responderá a você. E a luz dele não apenas dissipará as trevas, mas também trará paz ao seu coração e propósito à sua caminhada. Para que o meu inimigo não diga, eu o venci, e os meus adversários não se alegrem com a minha queda. O Salmo 13, versículo 4 reflete o temor de Davi diante da possibilidade de seus inimigos proclamarem vitória sobre ele. Esse temor é algo que muitos de nós enfrentamos. Não apenas o medo da derrota, mas a vergonha que pode vir quando aqueles que nos cercam se regozijam em nossos momentos de fraqueza. No entanto, este versículo nos leva a um ponto crucial. Mesmo diante dessa angústia, Davi sabia que a vitória final não dependia de sua força, mas do poder de Deus. O inimigo espiritual tenta constantemente proclamar vitória sobre os filhos de Deus. Ele lança setas de desânimo, mentiras e acusações, tentando nos convencer de que fomos derrotados. Mas a palavra de Deus nos assegura que, em Cristo, somos mais que vencedores. A vitória já foi conquistada na cruz, e nenhum adversário, por mais feroz que pareça, pode mudar essa verdade eterna. Davi não queria que seus inimigos se alegrassem com a sua queda porque ele sabia que essa alegria dos adversários representava uma aparente vitória dos poderes do mal. Mas, quando nos posicionamos em Deus, o resultado sempre será a derrota do inimigo. A inveja, as amarrações e qualquer outra estratégia das trevas são frustradas pelo poder do Senhor. É importante lembrar que, enquanto estivermos vivendo para Deus, as batalhas virão. O inimigo tentará nos derrubar de todas as formas, usando pessoas, circunstâncias e até pensamentos para nos atingir. Mas quando estamos firmes no Senhor, podemos ter a certeza de que Ele luta por nós e transforma nossas derrotas aparentes em vitórias grandiosas. Hoje, Deus está dizendo que a vitória já é sua. Não importa o que o inimigo esteja tentando fazer ou dizer. A palavra final sobre a sua vida pertence ao Senhor. Confie nele e tome posse da promessa de que nenhum adversário prevalecerá sobre aqueles que colocam sua confiança no Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti para clamar pela derrota de todo o inimigo espiritual que tem tentado se levantar contra nós. Sabemos que a batalha não é nossa, mas Tua, e por isso nos entregamos completamente ao Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, frustramos agora todo o plano do inimigo contra a nossa vida, nossa família e nosso propósito. Senhor, declaramos que o inimigo não terá motivos para se alegrar com a nossa queda. Toda tentativa de proclamar vitória sobre nós será silenciada pelo Teu poder. Senhor, cala a voz do acusador, do opressor, e de todo espírito maligno que tenta nos afastar da Tua presença. Que a Tua voz seja a única que ressoe em nossos corações, trazendo paz e confiança. Pai, pedimos que toda inveja e maldade sejam destruídas em nome de Jesus. Assim como o Senhor desbaratou os inimigos de Davi, cremos que também estás trabalhando em nosso favor. Que toda corrente de amarração espiritual seja quebrada agora, e que toda estratégia maligna seja desfeita pela Tua poderosa mão. Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Toma nossas batalhas em Tuas mãos e manifesta a Tua glória através de nossas vitórias. Mostra ao inimigo que ele não tem poder sobre aqueles que confiam em Ti. Declaro, em nome de Jesus, que toda tentativa de nos derrubar será transformada em testemunhos para glorificar o Teu nome. Pai, clamamos pela Tua proteção. Coloca um muro de fogo ao nosso redor, guarda-nos sob as Tuas asas, e cerca-nos com os Teus anjos guerreiros.
Que os ataques do inimigo se voltem contra ele mesmo e que a tua justiça prevaleça sobre toda a injustiça. Senhor, fortalece-nos para permanecermos firmes na batalha. Dá-nos a tua armadura, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, para que possamos resistir e avançar com coragem. Não seremos abalados porque confiamos em Ti. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que já somos vitoriosos. Louvamos o Teu nome porque a nossa vitória não depende da nós, mas do Teu poder que age em nós e por nós. Obrigado por nunca nos abandonar no meio das lutas. Por fim, Senhor, declaramos que o inimigo é derrotado em nome de Jesus. Nenhuma setas das trevas prevalecerá contra o Teu povo. Vivemos para a Tua glória, e é no Teu nome que marchamos para a vitória. Obrigado por ser o nosso Deus e por lutar as nossas batalhas. Amém. A declaração de Davi no Salmo 13, versículo 4 nos ensina que o inimigo pode tentar se alegrar com as nossas dificuldades, mas ele nunca terá a vitória final. O mesmo Deus que livrou Davi de seus adversários está presente em nossas vidas hoje, trabalhando para transformar cada ataque em um testemunho de seu poder. É natural sentir medo diante das estratégias do inimigo, mas precisamos nos lembrar de que ele é limitado. Ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Cada tentativa do inimigo de nos derrubar só servirá para fortalecer a nossa fé e nos aproximar ainda mais do Senhor. A vitória do justo é garantida porque ela não depende de circunstâncias externas, mas do Deus que nunca falha. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando em silêncio, preparando um caminho para a vitória. Confie que Ele está no controle, mesmo quando você não consegue ver. Lembre-se de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele jamais permitirá que o inimigo tenha a última palavra sobre a sua vida. Sempre que você se sentir desanimado ou sob ataque, volte ao Salmo 13 e declare com fé que Deus está do seu lado e que o inimigo será derrotado. Hoje, tome posse da vitória que já foi conquistada na cruz. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que o inimigo não terá motivo para se alegrar. Confie que Deus está no controle, e a sua vida será um reflexo do poder e da glória dele. Salmo 13, versículo 5 diz: Eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. A declaração de Davi no Salmo 13, versículo 5 é um ponto de virada poderoso. Depois de clamar a Deus, expressando suas dores e questionamentos, ele faz uma escolha consciente: confiar no amor e na misericórdia do Senhor. Essa confiança não é baseada em circunstâncias externas ou no que ele sente no momento, mas no caráter imutável de Deus. Esse é um exemplo profundo para nós, especialmente quando enfrentamos ataques espirituais, inveja ou amarrações. O amor de Deus é a âncora que nos sustenta em tempos de tribulação. Quando tudo ao nosso redor parece desabar, é o amor dele que nos dá fortalecimento para continuar. A misericórdia de Deus nos alcança mesmo quando não a merecemos, nos cercando com proteção, graça e livramento. Esse é o amor que transforma corações abatidos em corações exultantes, cheios de esperança. Confiar na misericórdia de Deus é reconhecer que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Davi enfrentava inimigos físicos e espirituais, mas, ao confiar no amor de Deus, ele encontrou paz e salvação. Da mesma forma, quando enfrentamos adversidades, precisamos nos lembrar de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer obra do mal. Essa confiança deve ser um ato diário. Não é fácil confiar quando estamos sob pressão, mas é nesses momentos que precisamos nos firmar na palavra de Deus. Ele prometeu nunca nos abandonar e ser nosso refúgio em tempos de dificuldade. Escolha confiar nele hoje, assim como Davi fez, e veja como essa decisão pode transformar sua perspectiva e trazer alegria ao seu coração. Que esse versículo nos inspire a colocar toda a nossa confiança no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que a misericórdia e o amor de Deus são inesgotáveis. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e suas promessas de salvação e proteção permanecem verdadeiras para todos que confiam nele. Pai amado, nós nos rendemos diante de Ti hoje, colocando toda a nossa confiança na Tua misericórdia. Mesmo em meio às lutas, Senhor, sabemos que o Teu amor nos envolve e nos protege. Obrigado porque, mesmo quando somos fracos, a Tua força se aperfeiçoa em nós. Confiamos na Tua bondade, que nunca falha,
e na tua misericórdia, que é renovada a cada manhã. Senhor, hoje declaramos que o teu amor é maior do que qualquer ataque do inimigo. Mesmo diante de invejas, amarrações e palavras contrárias, escolhemos confiar que o teu cuidado está sobre nós. Pai, manifesta a tua misericórdia sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Renova a esperança em corações que estão desanimados e cansados de lutar. Deus, clamamos por livramento agora. Que toda obra do mal seja desfeita pelo teu poder. Senhor, cobre cada espectador com o teu amor e guarda-os de todo o laço do inimigo. Que eles possam sentir o teu toque agora, renovando e trazendo-lhes paz. Pai, confiamos na tua salvação. Sabemos que em ti estamos seguros, mesmo quando enfrentamos tribulações. Ajuda-nos a olhar para além das circunstâncias e focar no teu caráter fiel e amoroso. Obrigado porque, em Jesus, somos mais do que vencedores e nada pode nos separar do teu amor. Senhor, envia o teu Espírito Santo para ministrar ao coração de cada pessoa que se sente abandonada ou desamparada. Mostra a elas que a tua misericórdia é infinita e que o teu amor nunca falha. Pai, traz consolo para as almas aflitas e renova a confiança de que tu és um Deus presente e fiel. Declaramos agora, em nome de Jesus, que todo espírito de medo, dúvida e desespero seja removido. Senhor, substitui esses sentimentos pela certeza do teu cuidado. Que a alegria da tua salvação inunde o coração de cada pessoa, dando-lhes fortalecimento para continuar caminhando na tua direção. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que a tua misericórdia nunca falha. Obrigado por nos amar incondicionalmente e por sempre trabalhar em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Pai, confiamos no teu amor e na tua promessa de salvação, e te louvamos por quem tu és. Por fim, Senhor, entregamos a ti todas as nossas batalhas. Sabemos que, ao confiarmos em ti, não seremos decepcionados. Obrigado por ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, te agradecemos e declaramos que pertencemos a ti. Amém. O Salmo 13, versículo 5 nos desafia a confiar no amor e na misericórdia de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis. Davi nos mostra que o verdadeiro fortalecimento do justo não está na ausência de problemas, mas na confiança inabalável no Senhor. Essa confiança nos dá a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. A misericórdia de Deus é um presente imerecido, mas que está sempre disponível para aqueles que o buscam. É ela que nos sustenta em tempos difíceis, que nos levanta quando caímos e que nos dá uma nova chance todos os dias. Não importa o quão grandes sejam os ataques do inimigo, a misericórdia de Deus é infinitamente maior. Confiar no amor de Deus significa abandonar o medo e as dúvidas. Muitas vezes, o inimigo tenta plantar pensamentos de derrota e desesperança, mas quando nos lembramos de que somos amados por Deus, esses pensamentos perdem ao ânimo. A confiança no Senhor nos dá a coragem para enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele está ao nosso lado. É importante lembrar que a salvação de Deus não é apenas para a vida eterna, mas também para as situações que enfrentamos aqui na terra. Ele nos salva de armadilhas, nos livra de ataques espirituais e nos protege contra todo o mal. Ao confiar na salvação dele, encontramos paz em meio às lutas e alegria em meio às dificuldades. Hoje, faça como Davi e escolha confiar na misericórdia de Deus. Declare com fé que o amor dele é suficiente para te sustentar, independentemente das circunstâncias. Permita que essa confiança traga paz ao seu coração e te fortaleça para seguir em frente, sabendo que a vitória já foi garantida. Diz o Salmo 13, versículo 6. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem sido bom para mim. O Salmo 13, versículo 6 nos mostra uma mudança de perspectiva poderosa. Depois de clamar e confiar em Deus, Davi termina com uma declaração de alegria e gratidão. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem sido bom para mim. Essa afirmação nos ensina que, mesmo antes de vermos a vitória completa, podemos louvar a Deus pela bondade que Ele já demonstrou em nossas vidas. Davi reconhece que, independentemente das lutas, Deus permanece bom. Ele não esperou que todas as suas batalhas fossem resolvidas para exaltar ao Senhor. Pelo contrário, ele louvou em meio às adversidades. Isso nos lembra que o louvor é um ato de fé e confiança. É a forma de dizer a Deus: eu confio que tu já estás trabalhando em meu favor. Muitas vezes,
ficamos tão focados nos problemas que esquecemos de olhar para o que Deus já fez. Quando nos lembramos das bênçãos que já recebemos, nosso coração se enche de gratidão. E essa gratidão tem o poder de transformar nossas circunstâncias, pois nos conecta ao coração de Deus e libera a alegria da vitória divina em nossas vidas. O louvor também é uma arma espiritual poderosa. Ele desarma o inimigo, quebra correntes espirituais e nos posiciona para recebermos ainda mais de Deus. Quando escolhemos louvar, mesmo em meio às dificuldades, estamos declarando que confiamos plenamente no Senhor e que reconhecemos sua bondade. Por fim, o Salmo nos desafia a viver uma vida de louvor constante. Deus é digno de nosso louvor não apenas pelas vitórias que já alcançamos, mas também pelas promessas que ainda estão por se cumprir. Louve ao Senhor hoje, independentemente de como você se sinta, e experimente a alegria que vem do céu inundar o seu coração. Senhor, hoje viemos diante de Ti com corações gratos e cheios de louvor. Tu tens sido bom para nós, mesmo em meio às batalhas. Pai, queremos começar essa oração reconhecendo que a Tua bondade nos alcança todos os dias, renovando nossas forças e nos dando esperança. Obrigado por todas as vezes que nos livraste do mal e por todas as bênçãos que já recebemos. Deus, ensina-nos a louvar, mesmo quando estamos enfrentando dificuldades. Ajuda-nos a lembrar que Tu és digno de toda honra e glória, independentemente das nossas circunstâncias. Senhor, queremos Te exaltar não apenas pelas vitórias visíveis, mas também pela Tua presença constante, que nos dá paz em meio às tempestades. Pai, enche o coração de cada pessoa que ora agora com alegria e gratidão. Senhor, quebra todo o espírito de murmuração, desânimo e tristeza, e substitui por uma alegria que vem diretamente de Ti. Que cada um aqui sinta o poder transformador do louvor em suas vidas. Senhor, declaramos que o nosso cântico será para Ti, porque Tu tens sido bom. Mesmo quando o inimigo tenta nos cercar, escolhemos focar na Tua fidelidade. Pai, que o Teu Espírito Santo nos inspire a louvar com fervor e sinceridade, reconhecendo que Tu és maior do que qualquer adversidade. Pai amado, transforma nossa adoração em um testemunho para aqueles ao nosso redor. Que as pessoas possam ver a Tua luz refletida em nós quando Te louvamos. Usa-nos para trazer esperança aos que estão perdidos e mostrar a eles que em Ti há uma fonte inesgotável de alegria e vitória. Senhor, hoje nos posicionamos espiritualmente através do louvor. Declaramos que o inimigo está derrotado, não com nosso próprio braço, mas pelo Teu poder. Que cada cântico e palavra de gratidão que saírem de nossos lábios sejam armas para desmantelar todo o ataque espiritual contra nós. Deus, queremos Te agradecer por tudo o que já fizeste e também pelo que ainda farás. Obrigado porque a Tua bondade nunca falha e a Tua fidelidade é eterna. Senhor, Te exaltamos com todo o nosso ser, sabendo que Tu já venceste por nós e que a Tua vitória é a nossa segurança. Pai, que essa oração alcance aqueles que estão se sentindo desanimados ou oprimidos. Renova a alegria da salvação em seus corações e mostra-lhes que a Tua bondade nunca muda. Enche-nos de coragem e nos fortaleça para cantar ao Senhor, mesmo em meio às lutas, e para declarar que Tu és bom o tempo todo. Amém. O louvor é um reflexo da nossa fé. Quando louvamos a Deus em tempos difíceis, estamos dizendo que acreditamos no Seu poder e na Sua bondade. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas o verdadeiro louvor nasce no meio da tribulação, quando escolhemos confiar em Deus, mesmo sem ver o resultado final. Davi nos ensina que o louvor é uma expressão da alegria da vitória divina, mesmo antes de ela se manifestar completamente. Ele sabia que Deus era bom e que seu amor nunca falharia. Essa confiança permitiu que ele louvasse em meio às suas batalhas, reconhecendo que Deus já estava trabalhando em seu favor. Além disso, o louvor tem o poder de mudar a nossa perspectiva. Quando escolhemos louvar, desviamos nosso foco das dificuldades e o colocamos em Deus. Isso nos dá uma visão renovada, cheia de esperança e fé, permitindo-nos ver além das circunstâncias imediatas. O louvor também é uma arma contra o inimigo. Quando louvamos, declaramos a grandeza de Deus e a derrota de todas as setas do mal. É por isso que o inimigo tenta nos desanimar e roubar nosso louvor. Mas quando escolhemos adorar a Deus, mesmo em meio às lutas, estamos afirmando a nossa fé e enfraquecendo as ações do inimigo. Que o Salmo 13, versículo 6 nos inspire a viver uma vida de louvor. Que possamos cantar ao Senhor diariamente,
lembrando-nos de sua bondade e confiando na sua vitória. Mesmo em meio às batalhas, escolha louvar, e você verá como a alegria de Deus transformará o seu coração e te dará forças para continuar. Vivemos em um mundo onde a inveja e a fofoca têm o poder de causar feridas profundas e desestabilizar aqueles que caminham em retidão. A inveja é uma arma sutil do inimigo, usada para tentar trazer tristeza e insegurança, enquanto a fofoca se torna um veneno que destrói relacionamentos e abala a confiança. Essas práticas muitas vezes surgem quando as pessoas não entendem a fonte das bênçãos de Deus na vida dos seus filhos. Em vez de buscar ao Senhor, escolhem atacar aqueles que caminham na luz. A Bíblia nos lembra que Deus é o nosso refúgio e a nossa justiça. Ele conhece cada coração e não permite que as palavras ou intenções maldosas prevaleçam contra aqueles que estão em aliança com Ele. Em meio a ataques de inveja ou difamação, o segredo está em confiar no Senhor, que é poderoso para frustrar os planos do inimigo e exaltar aqueles que permanecem fiéis. Além disso, a inveja e a fofoca não apenas prejudicam as vítimas, mas também revelam o vazio espiritual daqueles que as praticam. Por isso, nossa postura deve ser de oração e compaixão, pedindo que Deus trabalhe em nossos corações e também no coração daqueles que nos atacam. Afinal, a luz que carregamos é maior que as trevas ao nosso redor. Quando enfrentamos inveja e fofoca, é importante lembrar que estamos em uma batalha espiritual. Essas armas do inimigo têm como objetivo nos afastar do nosso propósito e da nossa paz. Mas o Salmo nos ensina que Deus é quem luta por nós. Ele não apenas nos protege, mas também transforma toda maldição em bênção, para que seu nome seja glorificado. Confie que Deus está vendo tudo. Não importa o que os outros dizem ou fazem, a verdade sempre prevalecerá. A palavra nos garante que o Senhor é justo e fiel para recompensar aqueles que o buscam. Por isso, não permita que a inveja e a fofoca roubem a sua paz. Olhe para Deus, e Ele te defenderá de toda acusação. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o nosso defensor. Pai, quantas vezes somos alvos de palavras injustas, de ataques de inveja e fofoca. Mas hoje declaramos que confiamos em Ti, que és o nosso refúgio e fortaleza. Tu vês tudo, Senhor, e nada escapa ao Teu olhar. Clamamos para que toda obra de inveja e toda palavra contrária contra os Teus filhos sejam anuladas em nome de Jesus. Pai, muitas vezes nos sentimos feridos e desanimados por causa das palavras maldosas de outros. Mas hoje escolhemos entregar essas dores em Tuas mãos. Cura, Senhor, cada coração ferido pela difamação, pela mentira e pela inveja. Dá-nos a graça de permanecer firmes em Ti, confiando que Tu estás no controle e que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra nós. Senhor, Te pedimos que desfaças toda a armadilha do inimigo lançada contra a nossa vida. Que toda palavra de maldição, toda calúnia e toda tentativa de nos desestabilizar sejam transformadas em bênçãos pelo Teu poder. Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prospere, porque estamos guardados sob as Tuas asas. Pai amado, oramos também por aqueles que têm sido usados pelo inimigo para lançar inveja e fofoca contra os Teus filhos. Senhor, toca no coração dessas pessoas. Dá-lhes um encontro verdadeiro contigo, para que se arrependam e sejam libertas dessas atitudes. Que elas possam conhecer o Teu amor e serem transformadas pelo Teu poder. Senhor, renova nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a não revidar com a mesma moeda, mas a responder com amor, compaixão e oração. Que possamos refletir a Tua luz em todas as situações, sendo testemunhas da Tua graça e do Teu caráter justo e misericordioso. Pai, declaramos que a inveja e a fofoca não têm poder sobre nossas vidas. Nós pertencemos a Ti, e nenhuma acusação feita contra nós prosperará. Tu és a nossa justiça, Senhor, e confiamos que estás cuidando de tudo. Ensina-nos a descansar em Ti e a não nos preocuparmos com o que os outros dizem. Deus, pedimos proteção sobre as nossas famílias, nossos relacionamentos e tudo o que Tu nos deste. Que nenhum espírito de inveja ou fofoca consiga nos atingir. Guarda-nos de todo mal e fortalece-nos para que possamos permanecer firmes na Tua presença, declarando a Tua vitória sobre cada situação. Por fim, Senhor, agradecemos porque Tu és um Deus fiel e justo. Sabemos que nada pode nos separar do Teu amor e que estás conosco em todas as batalhas.
Obrigado porque a tua justiça é perfeita e porque tu sempre defendes os teus filhos. Declaramos que somos mais que vencedores em ti. Amém. A inveja e a fofoca são duas armas que o inimigo usa para tentar destruir os filhos de Deus. No entanto, a Bíblia nos garante que aqueles que confiam no Senhor estão protegidos. Não importa o que digam ou façam contra você, a verdade de Deus prevalecerá, e o seu amor será sempre maior do que qualquer ataque. Precisamos lembrar que Deus é justo. Ele não ignora o sofrimento dos seus filhos nem permite que as mentiras do inimigo prevaleçam. Se você está enfrentando ataques de inveja ou fofoca, saiba que Deus está lutando por você. Sua justiça é perfeita, e Ele vai transformar essas situações para o seu bem. É importante também que mantenhamos nossos corações puros. Não deixe que a inveja ou a fofoca alheia te contaminem. Em vez disso, busque em Deus a capacidade para perdoar e abençoar aqueles que te perseguem. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou, e é por meio dele que experimentamos a verdadeira liberdade. Quando confiamos em Deus e entregamos nossos desafios a Ele, experimentamos uma paz que o mundo não pode nos dar. Deus cuida de cada detalhe e nos fortalece para que possamos continuar avançando. Não importa o que o inimigo tente, ele nunca poderá roubar a sua identidade em Cristo. Por isso, mantenha os olhos fixos no Senhor. Lembre-se de que a batalha é dele, e a vitória já está garantida. Não se desanime com os ataques, mas use essas experiências para crescer em fé e confiança em Deus. Ele é o seu defensor, e nada pode abalar aqueles que estão firmados em sua palavra. O louvor é uma das armas mais poderosas que Deus deu aos seus filhos. Quando louvamos, declaramos quem Deus é, exaltamos o seu nome e reconhecemos o seu domínio sobre todas as coisas. Esse ato de fé muda não apenas nossa perspectiva, mas também a atmosfera espiritual ao nosso redor. O inimigo não suporta a presença do louvor verdadeiro, porque ele lembra que Deus é soberano e que a vitória já pertence aos seus. Nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, louvar pode parecer um desafio. No entanto, é exatamente nessas horas que o louvor se torna uma arma espiritual. Ao louvarmos, mesmo em meio às batalhas, estamos dizendo ao inimigo que nossa confiança está em Deus e que não seremos abalados pelas circunstâncias. Esse tipo de louvor ativa o poder de Deus em nossas vidas, quebrando cadeias e frustrando os planos do mal. A palavra nos ensina que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Isso significa que, quando você louva, a presença de Deus se manifesta de forma poderosa. Essa presença traz libertação, consolo, paz e alegria. Não importa o que você esteja enfrentando, quando você escolhe louvar a Deus, está convidando o céu a intervir na sua situação. Louvar é mais do que cantar ou declarar palavras. É um ato de rendição e fé. Quando você escolhe louvar, mesmo diante de desafios, está dizendo: Deus, eu confio em Ti acima de tudo. Esse tipo de louvor é poderoso porque não depende de circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus. É isso que desarma o inimigo e exalta o nome do Senhor. Se você tem enfrentado batalhas espirituais, experimente louvar. Faça do louvor uma prática diária em sua vida. Não importa se você está no carro, em casa ou no trabalho, declare a bondade de Deus em voz alta. Louve por aquilo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda fará. Essa atitude transformará sua vida e abrirá portas que você jamais imaginou. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora com corações cheios de gratidão. Tu és digno de todo o louvor, e nada pode se comparar à Tua grandeza. Pai, mesmo em meio às batalhas, escolhemos Te louvar, porque sabemos que Tu és maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Enche nossas bocas de louvor e nossos corações de alegria, mesmo diante das adversidades. Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a louvar de maneira verdadeira e profunda. Queremos Te adorar não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida. Senhor, que o louvor seja a nossa arma contra o mal, que ele nos fortaleça em momentos de fraqueza e nos ajude a ver as Tuas maravilhas em meio ao caos. Pai, declaramos que o louvor será a nossa resposta às mentiras do inimigo. Toda vez que ele tentar nos desanimar, escolhemos exaltar o Teu nome. Toda vez que ele lançar dúvidas, escolhemos proclamar a Tua fidelidade. Senhor, que o nosso louvor seja como uma muralha que nenhum ataque espiritual possa atravessar. Senhor,
também oramos por aqueles que estão desanimados e sem ânimo para louvar. Que o teu Espírito Santo te renove e encha seus corações de esperança. Pai, que o teu poder seja manifestado em suas vidas enquanto eles escolhem te louvar, mesmo em meio à dor. Deus, clamamos para que o louvor se torne uma prática diária em nossas vidas. Que possamos começar e terminar nossos dias exaltando o teu nome. Senhor, que o nosso lar, nosso trabalho e nossos relacionamentos sejam cheios de louvor a ti, e que isso atraia a tua presença para cada área da nossa vida. Pai, agradecemos porque sabemos que o louvor abre portas. Lembramos agora de Paulo e Silas na prisão, que, ao te louvarem, viram as cadeias se romperem e as portas se abrirem. Senhor, queremos essa mesma experiência em nossas vidas. Que o nosso louvor destrua todas as correntes que tentam nos aprisionar. Senhor, declaramos que o teu louvor estará sempre em nossos lábios. Não importa o que enfrentarmos, tu és digno. Ajuda-nos a louvar não apenas pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Tu és fiel, amoroso, justo e poderoso. Por isso, te exaltamos hoje e sempre. Obrigado, Pai, porque o louvor é mais do que uma arma, é um presente que nos aproxima de ti. Recebe agora o nosso louvor como um sacrifício agradável diante do teu trono. Que ele suba como aroma suave e que a tua glória seja manifesta em nossas vidas. Amém. O louvor é uma das maiores demonstrações de fé que podemos oferecer a Deus. Ele mostra que confiamos no Senhor mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Louvar é dizer, eu sei que Deus está no controle, e nada pode mudar isso. Esse tipo de confiança desarma o inimigo e libera o poder de Deus em nossas vidas. Ao louvarmos, estamos também alinhando os nossos corações com a vontade de Deus. Muitas vezes, os desafios nos fazem focar no problema, mas o louvor nos ajuda a olhar para o Senhor, que é maior do que qualquer dificuldade. Essa mudança de perspectiva não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos dá a paz que excede todo o entendimento. É interessante notar que o louvor tem o poder de mudar atmosferas. Quando você louva, a presença de Deus se manifesta, e onde Deus está, as trevas não podem permanecer. Por isso, o louvor é tão eficaz na batalha espiritual. Ele não é apenas uma declaração de fé, é uma arma que destrói cadeias e frustra os planos do inimigo. Além disso, o louvor nos lembra das coisas boas que Deus já fez. Ao olharmos para trás e vermos a fidelidade de Deus em nossas vidas, somos encorajados a confiar que Ele continuará sendo fiel. Essa gratidão nos fortalece e nos dá a coragem de enfrentar qualquer batalha, sabendo que a vitória é certa em Cristo. Por fim, lembre-se de que o louvor não é apenas algo que fazemos na igreja ou em momentos específicos. Ele deve ser parte do nosso estilo de vida. Quando fazemos do louvor um hábito, estamos constantemente reconhecendo a grandeza de Deus e abrindo espaço para que Ele opere em nossas vidas de maneira poderosa. Ao final dessa jornada pelo Salmo 13, somos lembrados de que Deus é a nossa força, refúgio e libertador. Ele não apenas ouve o clamor dos seus filhos, mas age em resposta a cada súplica. Através dos desafios, Ele nos molda, fortalece nossa fé e nos dá a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Essa é a verdade que devemos levar conosco. Deus é bom, justo e fiel, e a vitória sempre vem dele. Por mais que os ataques de inveja, amarrações ou palavras contrárias tentem nos atingir, podemos descansar na proteção divina. O Salmo nos mostra que mesmo o salmista, ao enfrentar dores e angústias profundas, terminou sua oração com gratidão e louvor. Isso nos ensina que nossa resposta final aos desafios deve sempre ser um coração agradecido, cheio de confiança no Senhor. Ao longo de nossas vidas, enfrentaremos momentos de luta, mas o Salmo 13 nos garante que Deus nunca nos abandona. Ele está atento ao nosso clamor e age no tempo certo. Por isso, a gratidão deve ser constante, não porque todas as situações já foram resolvidas, mas porque sabemos que, em Deus, tudo coopera para o nosso bem. O encerramento desse salmo é um convite a todos nós, mesmo em meio às batalhas, escolha confiar. Mesmo diante das dificuldades, escolha louvar. Mesmo quando tudo parece perdido, escolha acreditar que Deus está trabalhando. Essa confiança transforma nossa perspectiva e nos permite viver com a certeza de que, em Cristo, já temos a vitória. Portanto, ao concluirmos essa poderosa reflexão,
que possamos carregar em nossos corações a certeza de que Deus é soberano. Ele é o único que transforma nossa tristeza em alegria, nossa fraqueza em força e nossa derrota em vitória. Vamos juntos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele ainda fará em nossas vidas. Senhor amado, chegamos ao final desta oração com corações cheios de gratidão. Tu és o Deus que vê, que ouve e que age. Mesmo quando as tempestades da vida tentam nos abalar, Tua presença nos sustenta e nos fortalece. Obrigado, Pai, porque nunca estamos sozinhos. Obrigado porque, em meio às batalhas, Tu és a nossa vitória certa. Deus, somos gratos por cada livramento que já experimentamos em nossas vidas. Mesmo aqueles que não percebemos, sabemos que Tua mão esteve sobre nós. Senhor, obrigado porque a Tua fidelidade não depende de nós, mas do Teu amor eterno. Por isso, declaramos com confiança que, em Ti, somos mais que vencedores. Senhor, agradecemos porque, mesmo quando o inimigo tenta nos atingir com inveja, amarrações ou palavras contrárias, Tu és o nosso escudo. Obrigado porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e porque o Senhor sempre nos cerca com Tua proteção divina. Tu és a nossa fortaleza em tempos de angústia. Pai, também queremos Te agradecer por Tua palavra, que nos guia e nos fortalece. Obrigado pelo Salmo 13, que nos ensinou que, mesmo nos momentos de maior angústia, podemos confiar na Tua bondade e na Tua salvação. Senhor, ajuda-nos a viver cada dia com essa confiança inabalável em Ti. Deus, Te louvamos porque sabemos que a vitória já é nossa. Obrigado por frustrar os planos do inimigo, por quebrar as cadeias que tentavam nos prender e por nos libertar de todo o mal. Declaramos que somos livres em nome de Jesus, e nenhuma força contrária pode nos atingir, porque estamos guardados em Ti. Senhor, colocamos diante de Ti nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos e nossos sonhos. Pedimos que Tua vitória se manifeste em cada área de nossas vidas. Obrigado porque podemos descansar em Ti, sabendo que o Senhor cuida de tudo com perfeição. Pai, encerremos essa oração com um coração cheio de louvor. Declaramos que Tu és digno de toda honra, glória e adoração. Que o nosso louvor seja como um perfume suave diante do Teu trono, e que Tua presença seja constante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos proteger e por nos abençoar. Saímos deste momento de oração renovados, fortalecidos e cheios de esperança. Tudo isso oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Chegamos ao fim dessa reflexão com o coração cheio de esperança e gratidão. O Salmo 13 nos ensinou que, mesmo nos momentos de maior dor, Deus continua sendo fiel. Ele ouve o clamor dos seus filhos e responde no tempo certo. Esse é o Deus que servimos, um Pai amoroso que nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que Ele está distante. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações. A vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. As batalhas que enfrentamos hoje não são sinais de derrota, mas oportunidades para vermos o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Ele é fiel para transformar toda situação difícil em testemunho de sua glória. A inveja, as amarrações e os ataques do mal podem tentar nos atingir, mas em Cristo somos guardados. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Deus está à nossa frente, lutando as nossas batalhas. Por isso, devemos permanecer confiantes, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Encorajo você, que participou deste momento de oração, a continuar buscando ao Senhor com fé e gratidão. Lembre-se de que Deus nunca está distante. Ele está ao seu lado, ouvindo suas orações e trabalhando em seu favor. Não desista, não se desanime, porque a vitória é certa para aqueles que confiam no Senhor. Finalizo com uma palavra de encorajamento. Louve ao Senhor em todas as circunstâncias. Quando o louvor se torna o centro da sua vida, você experimenta a paz, a alegria e a vitória que só Deus pode oferecer. Que a presença de Deus permaneça com você e que seu amor guie cada um dos seus passos.